Shabbat Shalom, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma live, a última dessa semana. Na segunda nós retomamos e estamos dentro dessa série Transformados pelo Poder da Fé. E hoje pela manhã eu creio que o Senhor quer falar muito com você. Solange, bem-vindo, Deus abençoe. Shabbat Shalom. Estamos firmes na certeza de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar no tempo de Cristo Jesus. Aleluia. Paula Salles, bom dia. Shabbat Shalom. Glória a Deus. E essa série tremenda, Transformados pelo Poder da Fé, está realmente impactando nossas vidas. Ontem à noite, o culto do Shabat foi simplesmente sobrenatural. Se você não assistiu, entre lá no Facebook, Macé Oficial, e ouça a palavra de ontem à noite, arrebatadora, pelo Facebook, Macé Oficial, porque foi simplesmente arrebatador a revelação que Deus nos trouxe ontem à noite no culto do Shabat, dentro dessa temática transformados pelo poder da palavra. Ivana, bom dia, e bom dia, Leusa, bom dia a cada um de vocês, Shabbat Shalom, bênção estarmos aqui mais uma manhã, firmes nesse propósito, edificar o corpo, edificar nossas vidas pelo poder da palavra, a palavra transformadora, e nós estamos sendo transformados pelo poder da fé. Lembrando que a fé, isso, Ivana, vale a pena assistir, vale a pena porque tem segredos tremendos, segredos. Ontem foi arrebatador, o nível de mergulhar da revelação que Deus nos deu ontem no culto do Shabat. E nós estamos sendo transformados. Rosinha, bom dia, graça e paz, pelo poder da fé. Mateus, bem-vindo, bom dia os irmãos aí, Manduri, Cerqueira César, Newton, bom dia, Shabbat Shalom a todos. E essa transformação, que é muito mais do que uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de vida, é uma mudança da nossa própria vida. Para quê? Para que nós nos pareçamos com Cristo, como ontem nós falávamos, a primeira missão do homem criado é manifestar a glória de Deus. A primeira missão do homem é exatamente manifestar a imagem de Deus. Então veja, antes de você manifestar o poder de Deus, você precisa manifestar a imagem de Deus, porque a imagem dele é exatamente aquilo que ele é. E quando ele chega, o poder se evidencia. Então, você precisa entender que a fé que nos transforma, ela nos faz semelhantes a Jesus. Bom dia, Rogério. Ela nos faz semelhantes a Jesus. Por quê? Porque a primeira grande missão do homem e da igreja é manifestar Jesus, é manifestar Deus, é manifestar a glória dele, é mostrar a visibilidade de Deus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Só depois que vem o segundo ato, depois que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, dê a ele governo, autoridade. Ou seja, o governo vem como consequência da imagem de Deus em nós. A autoridade vem como consequência. Então a fé que nos transforma, ela não muda meu comportamento. Mudar comportamento, qualquer lugar muda, mas não muda vida. A fé que nos transforma muda a nossa vida. A nossa vida é transformada na imagem do Deus invisível. Lembrando que o que é a fé é trazer as coisas que não se vê para a visibilidade. Se a imagem do Deus invisível, ela precisa ser refletida, ela vai ser refletida na sua vida. À medida que essa fé vai lhe transformando, vai trazendo do reino do Espírito as coisas que não se vê, que são eternas, para transformar as coisas que são efêmeras, aquelas que se vê.
Então aquilo que se vê em você não é aquilo que você é. Aquilo que você é o que ainda não se vê, mas que será manifestado pela fé. Posso ouvir um amém? Então isso é mais do que mudar comportamento. Pessoas vão para uma igreja, mudam de comportamento até enfrentar os seus grandes desafios. E quando esses desafios vêm, que testam os seus limites, e você começa a perceber que você não é o que você pensava, mergulha. Muitos caem. Então eu lhes aconselho, olhem, assistam a live de ontem à noite, lá no Facebook, Marcel Oficial. Você vai ter ganhos tremendos e começar a entender o que é esse poder da fé que nos transforma. Amém? Transformação e não apenas mudança de comportamento. Transformação. Por quê? Eu vou repetir. Porque quando Deus formou o homem, ele o formou à sua imagem e à sua semelhança. Essa é a primeira missão do homem, manifestar a imagem e semelhança do Deus invisível na terra. E a segunda missão do homem é exercer a autoridade que essa imagem de Deus traz nela. A autoridade vem por Deus estar. Não é diferente, não é eu tomar a autoridade de Deus para fazer alguma coisa. E aí você vai entender que a fé não existe para você fazer coisas. A fé não existe para você conquistar coisas. Nada disso. A fé, ela tem que ser na direção de Deus. É para que você creia naquilo que Ele fala. A fé é para você confiar na palavra de Deus, obedecer a Ele e se relacionar com Ele. Porque quando tudo isso está bem resolvido na sua vida, a sua vida é transformada, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Por quê? Porque onde Ele está, a autoridade dele está presente. Amém? Mais uma vez, Tati, seja bem-vinda, seja bem-vindo cada um dos irmãos que já chegaram. Se você puder, compartilha com mais 1, 2, 3 aí e vamos começar essa manhã vendo mais um homem, um personagem bíblico que teve sua vida transformada. E hoje nós vamos falar sobre Moisés. E você precisa entender que Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas ele é extremamente astuto. E ele sabe que já existe uma condenação para ele, ele sabe que já existe um propósito, um plano de Deus com o homem. Ele tenta se antecipar numa ação frenética daquilo que ele não pode, mas para perturbar. Então, a palavra Messias ou Machia, ela significa tirado das águas. Então, Satanás, apesar de não saber quem era o Messias, apesar dele não saber quem é o Messias, porque Cristo é um mistério que ficou oculto por longas eras, um mistério oculto. Quando o Senhor sacrificou o Filho na eternidade, oferecendo em holocausto, porque a sua redenção não começou depois que você nasceu. Guarde isso. A sua redenção começou antes de você ser criado. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, a sua redenção já foi feita. Antes de Deus criar o homem, ele já preparou a redenção, o cordeiro que foi imolado antes de ser sacrificado, antes de ser oferecido em sacrifício. Então, veja, isso é tão tremendo que a minha redenção e a sua redenção já estavam prontos no nascimento do homem, na criação do homem. Na criação do homem. Então, Deus ocultou esse mistério, Deus escondeu esse mistério, e ao longo do Antigo Testamento você não vê o nome de Yeshua, Jesus. Ele é representado nas teofanias, o anjo do Senhor, o príncipe dos exércitos do Senhor. Então, o anjo que lutou com Jacó, a voz, a sarça ardente queimando, o monte trovejando. Então, tudo isso são teofanias, que são as visitações de Deus. Porém, veja, Satanás sabia que o plano do Messias, ele já estava em curso, e ele tenta de todas as formas, ele tenta frustrar, impedir que o homem alcance o que Deus preparou para o homem. Então todas as vezes, guarde isso, todas as vezes que Deus está para fazer algo maravilhoso, o sinal disso é uma luta que se antecede.
uma expectação de guerras que vem antes. Então veja, o que o diabo faz nos dias de Moisés? Ele entende que o Messias ele será tirado das águas. Então o que ele faz? Manda jogar nas águas todos os filhos machos, todos os meninos. Olha só que loucura, quanta dor, quanta perseguição, um povo já vivendo na escravidão, um povo já vivendo debaixo de jugo, e agora perde o direito de escolher seus filhos. Por quê? Porque alguém diz, eu vou escolher o que você vai criar, eu vou escolher o que você vai ter, eu vou determinar, se é menino, vai morrer, se é menina, você cria. Então veja, esse povo que já estava clamando, que já não estava suportando, que estava sofrendo debaixo de um jugo terrível, debaixo de uma injustiça terrível, que parecia que não havia esperança para eles, e agora o diabo ele vem com aquela pá de cal, vou acabar com o propósito. Mas o que a gente precisa entender é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Repita isso para você todos os dias. Os planos do meu Deus jamais são frustrados. Os meus são, mas os de Deus não. O problema é que você está frustrado porque está vivendo fora do propósito daquele que já te salvou antes de você ser criado. Se você entende que para te salvar, ele trabalhou antes da sua criação, imagine o que ele tem para você viver, se você confiar nele. Então a fé que nos transforma, ela traz essa mudança na minha vida, não de um comportamento, mas uma mudança de vida onde eu me entrego, onde eu realmente falo, não, eu quero viver, eu quero manifestar essa imagem do Deus vivo, eu quero manifestar Deus, eu abro mão dos meus sonhos para viver os sonhos dele, porque são muito melhores, porque há um tempo na eternidade chamado Kairos, e nesse tempo chamado Kairos, que é chamado hoje, nesse tempo chamado Kairos, que é chamado hoje, é um dia como 1000 anos como um dia. E passado, futuro e presente, Deus vê tudo hoje. O meu tempo cronológico está nesse Kairos. O tempo eterno é de eternidade a eternidade e hoje. Então veja, se você fizer um triângulo, você tem eternidade passada, na primeira base, eternidade futura, ou seja, o tempo não se encontra para trás nem para frente. Por quê? Porque esse é o eterno. E no topo da pirâmide, o Kairos, o tempo chamado hoje. E aonde que está o nosso tempo, que tem passado, presente e futuro? O meu tempo e o seu tempo é limitado. Ele está bem nessa base desse triângulo. Então, quando Deus olha para você hoje, ele já vê o seu nascimento, a sua vida e a sua morte, num relance só. Então, ele lhe conhece e ele tem propósitos e planos para a sua vida. E quando nós entendemos essa coisa tão gloriosa que o salmista no Salmo 39, ele diz, tal conhecimento é demais para mim, como eu vou alcançá-lo? Então, quando nós entendemos isso, e nós entramos pela fé, nesse mundo de Deus, para chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, a nossa vida começa a ser transformada, porque a fé ela é espiritual, e tudo que nasce no Espírito, tudo que nasce no Espírito e flui para a minha alma, muda a minha vida, transforma a minha vida. Então tudo que eu preciso para mudar não são coisas externas. Tem muita gente querendo mudar com coisas externas, com aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Comportamentos mudam-se com coisas eternas, até você encontrar o seu limite. Mas vida se muda com aquilo que é espiritual, que é aquilo que é real, apesar de você não ver, ele é real e ele permanece para sempre. Então, a vida de Cristo que já está no seu espírito, ela precisa fluir para a sua alma. Veja, a igreja evangélica trabalha muito o espírito do homem, que não precisa mais porque o espírito está pronto, e se esquece de trabalhar a alma. Ontem eu dizia para vocês que por que muitos estão exercendo a fé no lugar errado? Porque estão exercendo a fé para fazer guerras lá fora, para guerrear com o diabo, está usando a fé para conquistar, para fazer, para isso, para aquilo outro, quando deveria usar a fé para confiar em Deus. A fé sua não é para você, é para Deus. É para Deus. Você precisa exercer a fé para Ele, para crer na palavra dEle, para obedecer às direções dEle
e se relacionar com ele, porque aí a vida dele se manifesta, e quando a vida dele se manifesta, a morte não vence, a doença não vence, nada vence. Por quê? Porque a vida dele é poderosa, e o poder está na vida dele. Olha só, o poder está na manifestação da vida dele. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre Moisés. Esse Moisés, que o próprio nome chama tirado das águas. O diabo, ele entendeu. Ele é o Machia, e Moisés é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Mas ainda não era o Machia, mas era uma tipologia para cumprir o propósito de Deus. E Satanás fez de tudo para que Moisés não nascesse, ou se nascesse, ele não vivesse para cumprir o propósito. Escute, se o diabo pudesse, ele já teria destruído sua vida. Por quê? Porque ele não quer que você cumpra o propósito que Deus estabeleceu. Mas a pergunta que eu faço é: quem pode frustrar os planos e propósitos de Deus? Quem pode? Ninguém. Mas tem uma pessoa que pode atrasar: você. O problema não é se você vai cumprir ou não, é o quanto você vai atrasar esse propósito. Moisés atrasou esse propósito em alguns anos, até que Deus se encontra com ele. Depois de ciclos de 40, ele experimenta 3 ciclos de 40 para cumprir o propósito. Jacó precisou fazer um ciclo, 3 ciclos de 7 anos, 21 anos para cumprir o propósito. Ninguém frustra o propósito, mas os que não são transformados pelo poder da fé podem atrasar o propósito. Então eu venho nessa manhã dizer para você, em nome de Jesus: o diabo não pode impedir o propósito de Deus na sua vida. O mundo não pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Nada e ninguém. Mas você talvez esteja atrasando. Então que você possa, nessa manhã, dizer: Senhor, eu quero, pelo poder da fé, ser transformado, para que eu não atrase mais o que o Senhor determinou na minha vida antes do meu nascimento. Olha o que diz Jeremias, lá no capítulo 3. Antes que você nascesse, antes que você fosse formado no útero da sua mãe, eu já me relacionava com você. Eu já te conhecia. Ou seja, Jeremias, você estava em mim. Olha Deus falando para ele: você estava em mim. Você veio de mim. De mim. Olha, você veio de dentro de mim. E eu quero dizer algo para você. Você não é um sopro do universo. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Você é um plano, propósito estabelecido por Deus. Deus lhe conhecia antes de você ser carne. Antes de ser soprado, antes desse ruar ser soprado no útero da sua mãe, Deus já lhe conhecia. E aí ele diz: e quando você estava sendo gerado no útero da sua mãe, eu já lhe chamava profeta. Eu já lhe designei profeta. Ou seja, os meus sonhos foram estabelecidos para você, porque eles são melhores. E Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus para mim e para você é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Então, abra sua Bíblia rapidamente em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Sabe por quê, queridos? Porque só um ato de fé poderia ir contra uma ordem do rei. Então, sabe o que Joquebed, sabe o que essa família aqui ela decidiu? Ninguém pode decidir o que Deus me deu. Ninguém. Corro todos os riscos, mas aquilo que Deus me deu, eu não abro mão. Pare de abrir mão daquilo que Deus lhe deu. Pare de abrir mão daquilo que Deus lhe deu. Tem muita gente abrindo mão, sabe por quê? Porque estão de trás de justificativas. Ah, é uma luta, é uma guerra, é isso, é uma perseguição. Pare. E eles, olha só, esconderam por 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Eu não temo o decreto dos reis da terra, eu temo o decreto do rei dos reis. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que Moisés tem fé? Porque ele foi criado pela mãe, apesar de estar lá no Egito, a ama de Moisés era a mãe dele, e ela imprimiu no coração dele a palavra da verdade. Olha só, agora Moisés é príncipe no Egito, mas pela fé, a fé transformou aquele homem que foi
educado no Egito para ser um homem arrogante, para ser um homem idólatra, para ser um homem... A mãe colocou no coração dele sementes de fé. E quando ele cresceu, ele diz, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Moisés entendeu que tudo que no Egito brilhava, que era o desejo de todo mundo, era passageiro diante da promessa que Deus tinha para ele. Então ele preferiu ser maltratado. Não entenda uma coisa, a fé que nos transforma, ela nos transforma de tal maneira que nós não temos medo de ser maltratado, nós não temos medo de passar pelas provas. Por quê? Porque nós trazemos no nosso corpo as marcas desse evangelho, as marcas de Cristo Jesus. São as marcas dele. É a fé que me transforma, que não me faz um crente de altos e baixos, de ocasiões. Cada ocasião as coisas mudam. Então veja, a fé que me transforma não me faz um homem ufanista, me faz um homem dependente de Deus. A fé que me transforma não faz da minha pregação versículos chaves numa vida antropocentrista em que eu sou o centro de tudo e Deus vai fazer as coisas para eu poder crescer. Não tem nada a ver com isso. Pela fé ele recusa. Pela fé ele recusa. Veja, pela fé ele foi salvo. Pela fé ele recusa. Ele recusa. Porque ele tinha por maiores riquezas o opróbrio de Cristo. Moisés viu o dia de Cristo. O opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Você tem trocado os tesouros do Egito pelo opróbrio de Cristo? Ou o opróbrio de Cristo para você é uma vergonha? E você está trocando os princípios, você está trocando os fundamentos, você está trocando a imagem do Deus invisível pelos opróbrios do Egito. Porque muitos crentes, muitos cristãos não manifestam a imagem de Cristo. Por quê? Porque estão tão ligados nos tesouros do Egito, estão tão ligados nesse mundo, que não conseguem abrir mão para viver o opróbrio de Cristo. Por quê? Porque estão andando por vistas e não por fé. Quem anda por vistas tem até uma mudancinha de comportamento, mas na primeira oportunidade vai estar fazendo o que o mundo faz. Vai estar bebendo socialmente, vai estar conversando palavras fúteis, vai estar sendo politicamente correto e não um homem e uma mulher que se transforma para manifestar Cristo. Que alguém quando olha, vê e diz, é Jesus que está aqui. A fé que transforma, quando transforma a sua vida, alguém olha para você e diz, é Jesus. Pode lhe criticar, pode falar que você é isso, pode falar o que for, mas sabe que é Jesus. É essa fé que vai trazer essa transformação na imagem de Deus e que vai lhe trazer autoridade. E aí nós vamos começar a entender isso. E tendo por maiores riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tem alguém aqui que ainda tem em vista a recompensa do Senhor para o vencedor? Porque a recompensa não é para a igreja, é para o que vencer. A salvação é para todos, a vida eterna é para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas o reino é para o vencedor, a recompensa é para o vencedor, a recompensa é para o vencedor. Pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Eu preciso ver o que é invisível. Quando você começa a ver o que é invisível, a sua vida começa a ser transformada. Quando você só vê o que está na cara, quando você só vê o que é óbvio, os seus discursos são dúbios, a sua vida é dúbia, a sua vida espiritual é cheia de altos e baixos. Um dia você está feliz, outro dia você está decepcionado. Mas quando você vê o que é invisível, nada muda, nada demove a sua fé, nada demove a sua alegria, nada demove a sua caminhada, nada lhe demove. Pela fé, celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, ele celebrou. Ele celebrou. Então, queridos, nós precisamos entender que quando andamos nessa fé transformadora, nós não estamos sós. E eu quero que você marque a palavra rema dessa manhã. Você nunca estará sozinho na caminhada dos novos desafios que Deus estabeleceu para a sua vida. Você nunca estará sozinho, guarde isso.
você nunca estará sozinho na caminhada, na caminhada dos novos desafios que Deus estabeleceu para a sua vida. Nunca, guarde isso. Por isso Moisés não teve medo de sair do Egito, não teve medo de atravessar o Mar Vermelho, não teve medo de atravessar o deserto, porque ele sabia, o Senhor está comigo, Ele está comigo. Como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Não é nada. Nada são coisas visíveis. Nós estamos falando Ele, porque se Ele está, tudo virá e não me faltará o Senhor. Ele estará comigo. Então você nunca estará sozinho na caminhada dos novos desafios que Deus estabeleceu para a sua vida. E rapidamente eu quero, usando a vida de Moisés, como eu vou perseverar pelo poder da fé que me transforma. Primeiro, que a gente vê na vida de Moisés, ele precisou superar as experiências do passado. Ele precisou superar as experiências do passado. Moisés, ele nasceu num tempo de incertezas, debaixo de decreto de morte. Imagine aquela criança jogada num cestinho, num rio. Agora eu quero mostrar algo na vida de Moisés que talvez você nunca tenha percebido. O que é propósito de Deus? Porque aquele que está no propósito de Deus nunca desce, sempre vai subir. Sabe, queridos, o povo hebreu era escravo. E o Nilo era um rio que passava ali no Egito. E você concorda que o Nilo, ele tinha que passar primeiro no palácio para depois passar para os escravos? Porque uma princesa não iria tomar banho na água que o escravo tomou. Até porque para os egípcios, os faraós eram como se fossem deuses. Então aquele rio corria para baixo. Moisés e a sua mãe, eles moravam lá embaixo, eles viviam lá embaixo. E é interessante que Joquebede colocou o cesto no rio e mandou a filha subir para esperar. Jogou o cesto no rio e mandou a filha subir para esperar. Você consegue entender isso? Porque Joquebede sabia, ela era uma mulher de fé. Então, aquele cesto poderia ter descido e Moisés virado comida de Leviatã, dos crocodilos do Nilo. Mas o Senhor guardou. Eu fico imaginando o anjo pegando aquele cestinho e subindo com ele, subindo. Que coisa mais interessante. O que chama a atenção daquela princesa? Talvez não seja só o cesto passando e uma criança chorando, mas por que o cesto, em vez de descer, está subindo? Eu quero dar uma palavra para você nessa manhã. Quando você está dentro do propósito de Deus, mesmo que tudo esteja pronto para lhe fazer descer, Deus vai fazer subir. Deus vai fazer subir. Amém? Mesmo que todas as circunstâncias digam que você vai descer e vai cair na boca dos devoradores, a palavra do Senhor me diz que aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar no tempo de Cristo Jesus. A palavra do Senhor me diz que pesada não são as lutas que você está passando, mas a glória que vai se manifestar depois disso tudo. A palavra de Deus me diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, porque você escolheu o esconderijo do Altíssimo para habitar e ficar guardado. Então eu posso tomar a palavra e eu posso crer que pela palavra, aquilo que não se vê começa a acontecer e se torna visível. Essa fé transformadora, ela me faz subir, ela me faz andar a despeito de tudo que vem contra. Veja essa imagem, aquele cestinho subindo. Ué, mas não era para descer? Tinha um motor de popa? Não, tem um anjo do Senhor. E eu quero declarar isso na sua vida. Tem um anjo do Senhor te empurrando hoje para o propósito. Tem um anjo do Senhor te empurrando. Ele te empurrou para essa live hoje de manhã. Ele te empurrou para cá. Tem um anjo do Senhor te empurrando. Sabe por quê? Porque o propósito da sua vida veio antes de você nascer. Você não nasceu para descobrir propósito. O seu nascimento foi uma exigência do céu para cumprimento de um propósito. Ponha isso na sua cabeça. O diabo tentou de todas as formas que você não nascesse. Talvez você foi ameaçado de aborto, abandono. Você viveu num lar com maus tratos. Por quê? Porque o diabo não queria.
que você nascesse, mas o Senhor decidiu na sua vida. Quantos perigos você já passou, quantos perigos você já viveu. Se Satanás pudesse, ele já teria matado você, ele já teria destruído você. O tempo todo ele tem atentado contra você, mas tem um anjo te empurrando para cima, tem um anjo te empurrando para o propósito, tem um anjo te empurrando. Quando você dizia que ia desistir, o Senhor começa a te empurrar de volta para o propósito. Quando você dizia que não tinha mais o que fazer, o Senhor diz: eu tenho um propósito com a sua vida que é maior do que a sua própria vida. Então a fé, o poder da fé que me transforma, ele não muda meus comportamentos, ele muda a minha vida, ele muda a sua vida, e o Senhor vai te colocar no lugar do propósito para a vida dele, para a sua vida. Moisés teve que superar tudo isso. Se você não superar os seus traumas do passado, você fica preso nas experiências ruins e não percebe o que Deus está trazendo para a sua vida nesses dias. Quebre esses traumas. Eu repito aqui Isaías 43:19, não faço menção das coisas passadas. Eis que eu estou fazendo algo novo, diz o Senhor. Vocês não estão vendo? Eu estou abrindo um rio no meio do teu deserto e um caminho onde não existia. Enquanto você fica preso no passado, você está valorizando as tentativas que o diabo tentou, mas não conseguiu, ao invés de valorizar os testemunhos dos livramentos que Deus lhe deu. Sabe como é interessante? Todo mundo lembra dos traumas do passado, mas eu não vejo pessoas falando dos livramentos desses traumas. Que tal você começar a falar de Deus em vez do diabo? Que tal você começar a falar do que Deus fez e não do que o diabo tentou fazer? O diabo tentou lhe matar, comece a celebrar que o Senhor te deu vida, te deu cura, que o Senhor te livrou da boca do devorador, da boca de Leviatã e te levou para o propósito. Comece a celebrar o seu passado como um lugar de vitória. Como um lugar de vitória. Você tinha tudo para não dar certo, você tinha tudo para não estar aqui. Então comece a olhar para isso, não com um olhar que Satanás quer que você olhe, um olhar de coitado, um olhar de pessoa desamparada. Não, comece a olhar e entender: a minha vida incomoda o inferno, a minha vida incomoda porque para isso Deus me trouxe. Você está entendendo? Para isso a minha vida incomoda, por isso que vem as lutas, vem as guerras, mas acima de tudo eu tenho vivido de vitória em vitória, de glória em glória. Chegou aqui esse povo que vive de vitória em vitória, de glória em glória, que escolheu o opróbrio de Cristo aos prazeres do Egito. Segundo, para você perseverar pelo poder da fé que transforma, supere as situações de conforto presente. Supere o desconforto do passado, mas também supere os confortos presentes. Um dos maiores perigos da nossa vida é a gente gostar do que está vivendo e não perceber que Deus tem coisas muito maiores. Que Deus tem coisas muito maiores. O inimigo do melhor é o bom. Então tem gente que passou por tantas coisas que quando chega numa determinada zona de conforto, eles se estagnam, param. E se você hoje está numa zona de conforto, eu posso lhe dizer que a sua zona de conforto são os muros da sua prisão. Deus quer lhe levar além, Deus quer lhe fazer ir além, mas porque ficou olhando para o passado com olhar de medo e não com olhar de testemunho. Quando chega nesse presente, tem medo de voltar para o passado e ali se estagna. Jabes fez uma oração, a oração do homem inconformado, daquele que não aceita nessa forma maligna, nesses decretos. A palavra Jabes é dores. A Bíblia diz que Jabes, quando foi gerado, gerou dor para a mãe dele, e a mãe dele batizou ele de dor, e ele fez uma oração: ó, que o Senhor me abençoe, que a sua mão esteja sobre mim, que alargue as minhas fronteiras, e que me livre do mal, para que a dor não me venha. E Deus respondeu a oração de Jabes, e ele se tornou o mais ilustre de todos os seus irmãos. Quando você está vendo ali no livro de Crônicas, a genealogia, Deus para na história de Jabes. Sabe por que para? Porque um homem decidiu que a vida de conforto não é o final. A vida de conforto é apenas uma base para o tudo que Deus tem para nós. Escute, Deus vai dar uma pausa na história só para contar a sua história, porque hoje eu creio que o Senhor está transformando pessoas
pessoas pelo poder da fé. E vai chegar um momento que a história sua vai parar, a história para contar. Foi a Lúcia, foi a Solange, foi a Rosinha, foi o Alan, foram eles os mais ilustres da sua família. Por quê? Porque resolveram quebrar as barreiras da zona de conforto. Porque resolveram fazer uma oração perigosa. Sabe, essas orações são perigosas, sabe por quê? Porque elas deixam a nossa alma à beira da deriva. E quando a nossa alma está assim, se ela não encontrar âncora na fé, ela se perde. Quando você faz essa oração, Senhor, me leva além, você está dizendo, me tira do meu conforto. E Deus diz, vamos. Porque lembra da palavra rema. Aonde você for, nessa direção de Deus, o Senhor é o seu pastor, e Ele nada lhe faltará, e Ele não lhe faltará. Deus quer lhe expandir, e você está segurando. O seu presente está sendo mais prisão para a sua vida do que foi o seu passado, porque para te tirar do passado, Deus usou pessoas, mas hoje, para te tirar do presente, Deus tem que trabalhar com você. Deus tem que trabalhar com você. E aí é onde vem o poder transformador da fé. E por último, Moisés, para ele perseverar pelo poder da fé, ele precisou superar a insegurança do futuro. Ele precisou. Então, a gente precisa entender, olha só em Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa dessa tarefa. Ainda bem que Deus não aceitou os nãos de Moisés. Sabe, Moisés usou tantas perguntas, tantas dúvidas. Por quê? Porque nos primeiros 40 anos, Moisés pensou que ele era quem ele não era. E aí ele tomou a primeira bordoada dele, porque ele achou que ia libertar o povo na força da carne dele. Pum! Depois ele passou 40 anos no deserto de Midian, onde ele encontrou sossego. E aí Deus vem ali para desassossegar ele. E só então ele passa 40 anos cumprindo o propósito da vida dele. E aí, quando Deus vem falar com ele, em Êxodo 3, ele diz, quem sou eu para ir ao Egito, ao faraó? O que vou dizer a eles? Eu não sei nem o que falar. Eles não vão acreditar em mim. Capítulo 4, versículo 1. Nunca fui bom para falar. Versículo 10 do capítulo 4. Tenho muita dificuldade de me expressar. Versículo 10. Então, toda essa objeção ao chamado de Deus, ela era perfeita, mas Moisés não podia limitar o que Deus tinha para a vida dele. Quais são as objeções que você está dando hoje para cumprir essa chamada, para sair dessa zona de conforto? Sabe, queridos, para a alegria de Moisés, Deus não aceitou os seus nãos como resposta para o seu chamado. E para a sua alegria, eu venho aqui hoje dizer que Deus não aceitou os seus nãos, porque esses nãos não refletem quem você é. Você não é os traumas que você viveu. Você é o que Deus planejou para você ser. Tem fé dentro de você. Deus olha na sua vida e Ele quer transformar o que já está no seu espírito. Ele quer fazer com que o que já está no seu espírito transforme sua alma, transforme seus sentimentos. E eu termino aqui. Deus respondeu para Moisés, Moisés, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Sabe o que Jesus diz em Mateus 28? Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Se lá no Velho Testamento o justo iria levantar 7 vezes, no novo pacto, Jesus ressuscita o justo todo dia. Todo dia, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição. Mais do que levantar, para cada dia de morte na sua vida, tem uma ressurreição vindo para uma nova pessoa. Para cada dia de morte, deixa morrer o que tem que morrer, para que nasça o que precisa nascer. Porque o propósito da sua vida é muito maior do que a sua própria existência. Porque para cumprir o propósito foi exigido que você nascesse. E aí nós temos esse Moisés, o maior libertador. E sabe qual uma das histórias que eu mais amo de Moisés? Quando a Bíblia diz no final da vida dele, Moisés tinha 120 anos. E os seus olhos estavam límpidos, enxergava bem. O homem morreu com 120 anos, com visão completa. Ele não tinha embaço na visão. A visão de Moisés estava clara, estava límpida. E eu quero profetizar sobre a sua vida,
que o Senhor vai desembaçar seus olhos, que Deus vai tirar tudo aquilo que tem impedido você de ver claramente, e você será alguém que pode o tempo passar, mas permanecerá vendo, porque ver é possuir, e só aqueles que veem o invisível conseguem estabelecer conquistas tremendas. Deus quer nos mudar pelo poder da fé, nos transformando. Tem alguém aqui que entendeu essa palavra? Diga glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia de todo o teu coração. E como Moisés, você possa superar o seu passado, superar o seu presente, superar o seu futuro. Ao olhar para o passado, você vai superar as dores, os medos. Ao olhar para o presente, você vai superar o comodismo. O comodismo vem de medo. E ao olhar para o futuro, você vai superar toda a ansiedade, toda a insegurança, porque afinal de contas, Ele te tirou das águas, Ele te tirou das garras do inimigo para cumprir um propósito tremendo. Ele te criou no lugar que queria te matar. Olha que interessante, Ele criou você no lugar que queriam te matar. Ele te criou no lugar que queriam te matar. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas que olham para trás e dizem, mas os meus pais tentaram me abortar, eu fui perseguido dentro da minha casa, e foi naquele lugar de ameaça para a sua vida que Deus te criou. Foi ali naquele lugar, naquele ambiente. Moisés foi criado na casa do homem que queria matar ele, que deu ordem para matar ele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu posso todas as coisas. E ninguém pode frustrar os meus planos. Ninguém pode me frustrar. Que o Senhor possa realmente fortalecer o seu espírito nessa manhã. E que você possa fazer uma oração hoje. Senhor, eu decido viver os teus planos, porque eles são melhores do que os meus. Eu quero essa fé que me transforma. Eu não quero mais mudar. Eu não quero mais mudar comportamento. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar a minha estrutura, para que não mais vivo eu, mas Cristo viva em mim. Pai, eu te louvo por esse Shabat, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Deus, porque nessa madrugada o Senhor fez milagres, abrindo portas ali, ó Deus, para os nossos irmãos Cristiano e Rosana. O Senhor, Deus, deu para eles o lugar do tratamento que eles estavam precisando, ó Deus. E eu sei que o Senhor vai completar o que o Senhor começou. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa live. E eu declaro que a nossa vida é tua. E nós queremos andar olhando aquilo que é real, que é muito mais do que aquilo que é palpável, pois o palpável é efêmero e o invisível é real. Abre os nossos olhos como de Moisés, para que nós tenhamos sempre visão clara de tudo, em nome do Senhor Jesus. Quer que eu te fale algo rapidinho? Moisés não entrou na terra prometida como homem, mas há 2000 anos atrás, Moisés ressuscitado, porque a morte reinou de Adão até Moisés. Não foi até Jesus, até Moisés. Está lá em Romanos, capítulo 5. Moisés entrou na terra prometida quando Jesus foi com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Apareceu quem? Moisés e Elias. E o Senhor cumpriu o propósito na vida dele. Sabe, queridos, que coisa mais linda. O propósito se cumpriu. Ele não entrou naqueles dias, mas ele via Jesus. Ele viu Jesus e ele tinha esperança de Jesus. E ele entrou com Jesus lá na terra para glorificar o nome do Filho, o nome do Pai, porque o Senhor é fiel. Aleluia! Você está entendendo isso? Não tem tempo para Deus. Você está no tempo chamado eterno. Ele vai cumprir o que ele prometeu. Aleluia! Olha que coisa tremenda. E Moisés será uma das duas testemunhas que virá atormentar o anticristo, a besta, o falso profeta, o diabo nos dias da grande tribulação. E eles vão vencer. Ele e Elias vão vencer no meio de Jerusalém, vão andar no meio de Jerusalém, vão andar na terra prometida, vão trazer fogo do céu, vão fazer tantas coisas, vão ser mortos, mas vão ser ressuscitados diante de todos. E o Senhor diz, sobe para cá, porque o homem
que anda no propósito é eterno. Guarda isso. Beijo no seu coração, em nome de Jesus.